Hoje eu quero falar de um tema que é muito delicado, mas extremamente necessário. Conviver com pessoas tóxicas é difícil, muito difícil. São aquelas pessoas que quanto mais você convive, pior você fica. Pessoas tóxicas drenam a nossa energia. Elas trazem sentimentos ruins. Elas nos desorganizam por dentro. E essas pessoas podem estar em vários lugares da nossa vida. No trabalho, nas amizades, nos relacionamentos amorosos e muitas vezes dentro da própria família. Ou na família do marido, ou da esposa. E aí vem a pergunta que dói: como conviver com isso? Hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre como lidar com familiares tóxicos. Muitas pessoas crescem em famílias disfuncionais, famílias tóxicas. E isso é mais comum do que parece. O problema é que muitas vezes a pessoa nem percebe. Quantas vezes vocês comentam aqui nos vídeos: Lu, eu não sabia, eu vivi isso e não me dava conta. Isso acontece muito. E familiares tóxicos são ainda mais complicados, porque muitas vezes você não consegue escapar, não consegue evitar, e isso afeta diretamente a qualidade da sua vida. Mas eu preciso te dizer uma coisa com muita clareza: você não precisa conviver com alguém tóxico só porque tem o mesmo sobrenome ou a mesma genética. Não é porque é família que a pessoa pode te machucar. Não é porque é família que você tem que aguentar tudo e se prejudicar. Laços de sangue, laços afetivos não justificam relações tóxicas dentro do sistema familiar. Uma pessoa tóxica abala, e abala mesmo, abala emocionalmente, psiquicamente, estruturalmente. E existem sinais claros de que algo não está saudável. Um deles é a falta de reciprocidade. Toda relação saudável é uma troca. Ela precisa ser boa para os dois lados. Isso não é interesse, não é jogo, é equilíbrio. Se eu te trato bem, eu espero ser bem tratada. Se eu ajudo, em algum momento, é natural esperar apoio também. A convivência saudável funciona assim, na troca, na gentileza mútua. Quando não existe reciprocidade, quando só você dá carinho, atenção, colo, assistência, alguma coisa está errada. Se só você toma iniciativa, se não existe retorno, pode ser uma relação baseada no egoísmo e no interesse. Outro sinal importante: o familiar que só aparece nas horas boas. Quando está tudo bem, eles estão presentes. Nas festas, nos churrascos, mas quando está mal, na pior, eles somem. E isso é um alerta. Outro ponto importante: eles te fazem sentir culpa. Culpa por não ligar, por não aparecer, por não fazer o suficiente. E você começa a viver para agradar todo mundo. Isso é extremamente desgastante. E geralmente, quem cobra tudo isso de você não faz o mesmo. Não liga, não aparece, mas acha que você tem obrigação. Outro comportamento muito comum é o vitimismo. Tudo vira drama, tudo vira cena. A pessoa se coloca sempre como vítima para controlar emocionalmente o ambiente. Isso prende, isso cansa, isso adoece. Existe também o parente futriqueiro, o fofoqueiro, aquele que fala mal de você como quem não quer nada. Ele semeia discórdia. Sabe aquele leva e traz? Vai num canto, fala, vai no outro, repete. Isso desestrutura famílias inteiras. Outro tipo de toxicidade é a superproteção. Pais, avós que não deixam você crescer, que te deixam inseguro para tomar decisões. E isso gera dependência emocional, falta de autonomia, medo de viver. Isso pode atravessar a vida inteira.
inteira. Existe também o familiar que nunca tem dinheiro, sempre precisa de ajuda e a família joga a responsabilidade nas suas costas. Se você não ajuda, a culpa é sua. Isso é errado. É dar a um filho uma função que não é dele. Tem também o parente invejoso, o maledicente, o preguiçoso. As famílias têm em algum grau, quase todos têm. Tem também pais e mães narcisistas, com impactos profundos na vida dos filhos. E tem aquele familiar especialista em julgar. Nada nunca está bom. Um julgamento saudável ajuda, orienta, apoia, mas o julgamento tóxico diminui. Ele fere, ele destrói a autoestima e muitas vezes vem junto com invasão de privacidade, fofoquinha, exposição. Tem o parente que briga com todo mundo. Só ele tá certo. Cria situações constrangedoras. Ele divide pessoas. Ele controla ambientes e você fica no meio, sem ter feito nada. Tem também famílias marcadas por vícios, alcoolismo, drogas. Todos tentam ajudar e muitas vezes não conseguem. Isso desestrutura tudo. O ambiente ele fica pesado, nocivo, adoecedor. E é importante dizer uma coisa: às vezes nós também podemos ser tóxicos em pequenas doses. Isso pode acontecer em qualquer família. Mas numa família funcional, essas atitudes são revistas. Aqui estamos falando de toxicidade persistente. Então, Lu, como agir? O primeiro passo é consciência. Observe como essas pessoas agem. Observe como você se sente depois. Se te deprime, se te desorganiza, se te enfraquece. Pessoas tóxicas usam chantagem emocional, controle, culpa. Isso pode vir de quem você ama. Se você percebe isso, confia na sua percepção e se afaste gradualmente. Não é desaparecer, é se preservar, diminuir convivência, não entrar nesse drama, fazer a sua vida. Se não der para se afastar fisicamente, afaste-se emocionalmente. Ouça, mas não absorva. Entenda, o problema é do outro. Envolva-se o mínimo possível. Coloque limites com firmeza e com educação. Se não funcionar, afaste-se. Converse com seu parceiro. Alinhem estratégias. Se seus pais interferem demais, agradeça a preocupação e coloque limites. Você é um adulto, um ser pensante, independente. Às vezes é zelo, às vezes é medo, às vezes é controle, mas tudo tem limite. Até entre pais e filhos. Individualidade precisa ser respeitada. Se a convivência for muito difícil, afaste-se sem culpa. Conviva o necessário. Isso pode evitar rompimentos definitivos. Você não pode mudar as pessoas, mas pode buscar uma distância que te permita ter paz. E em alguns casos, o rompimento é necessário, mas antes disso, a blindagem emocional te ajuda muito. Espero que vocês tenham pouquíssimos familiares tóxicos. E até o próximo vídeo. Não esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar para eu poder te ajudar ainda mais a sair do caos com limite e segurança, se sentindo amada e acolhida e compreendida. Um super beijo!